O rei da França, Luís XVI, já estava amplamente pressionado por todas essas revoltas populares e por todos esses movimentos que pediam mais participação e principalmente democracia na França. O iluminismo vinha muito forte nesse momento. E aí o povo, que já sofria demais com todos os processos equivocados do Estado francês, começou a ser contaminado por essas ideias do iluminismo, principalmente na parte de liberdade e de democracia. Com isso, Luís XVI se vê obrigado a convocar o que nós chamamos de Assembleia dos Estados Gerais. Como funcionava isso? Era uma assembleia que reunia as 3 camadas da população francesa. A primeira camada era chamada Primeiro Estado, que era o clero francês, os representantes da igreja. A segunda camada era conhecida como Segundo Estado, que representava a nobreza francesa. E a terceira camada era o chamado Terceiro Estado, que representava todo o resto da população. E aí você tinha desde a população camponesa pobre até os grandes burgueses, banqueiros, etc, etc. E aí, reunir todo esse pessoal, obviamente, o Terceiro Estado sairia com uma certa hegemonia. Para resolver esse problema, Luís XVI instituiu uma regra que era a seguinte: todas as votações da Assembleia dos Estados Gerais eram decididas com um voto para cada Estado. Significava na prática que, sempre que clero e nobreza queriam resolver alguma coisa, eles se juntavam e eram 2 votos contra o voto do Terceiro Estado. Quando a gente tem essa crise institucional e financeira acontecendo, o Terceiro Estado decide que essas votações precisam ser resolvidas no voto por cabeça. E aí, obviamente, o Terceiro Estado sairia ganhando. E aí, nobreza e clero jamais topariam uma situação dessa. Essa assembleia é convocada principalmente para apontar soluções para a crise de abastecimento, que afeta principalmente o Terceiro Estado. Então, obviamente, que o Terceiro Estado, à medida que não é atendido, sai da Assembleia dos Estados Gerais e decide formar a sua própria. O resultado disso vai ser, primeiro, um processo em que o Terceiro Estado vai decidir que não aguenta mais ser comandado por Luís XVI, e o segundo processo disso vai ser uma grande revolta popular que vai desencadear na tomada da Bastilha. É uma prisão onde se tem os grandes inimigos do regime nesse momento. E aí, após a tomada da Bastilha, inicia-se o processo de Revolução Francesa de fato. A fase da Assembleia Nacional corresponde ao período entre 1789 e 1792. Como destaque desse período, poderíamos apontar a atuação revolucionária, tanto no campo, pelos camponeses, quanto na cidade, pela burguesia francesa. A atuação dos camponeses se dava contra a estrutura fundiária que ainda remetia ao período feudal. Invadiam castelos e destituíam autoridades tradicionais. Na cidade, os ideais liberais eram manifestos na atuação da burguesia, tanto na Assembleia quanto nas ruas. Na Assembleia foram abolidos os privilégios feudais e, inspirados na Declaração de Independência dos Estados Unidos, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento estabelecia o princípio da igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei. E também garantia o direito à propriedade, e fortemente marcada pelo pensamento de Locke, garantia o direito de resistência à opressão. Nessa fase também ocorreu o confisco dos bens da igreja. Esses bens foram transformados em lastro para a emissão dos assignats, que seria a nova moeda francesa. Ainda em relação à igreja, foi elaborada a Constituição Civil do Clero, tornando os padres funcionários públicos, ou seja, submissos ao Estado. O resultado final da Assembleia Nacional foi a proclamação da primeira Constituição francesa. O texto final era resultado de longo debate entre diferentes grupos e projetos. Desses grupos podemos destacar os jacobinos e os girondinos, que representavam, respectivamente, a baixa e a alta burguesia. Pela Constituição, estabelecia-se a monarquia constitucional. A participação política era limitada pela renda, o chamado voto censitário. Para votar ou ser candidato, precisava ter uma renda mínima. As greves e associações de trabalhadores estavam proibidas, demonstrando a predominância girondina na Constituição. A resistência jacobina ao projeto revolucionário girondino resultaria na Convenção, um dos momentos mais radicais da Revolução. Logo no primeiro ano da Revolução Francesa, a monarquia absolutista foi derrubada e em seu lugar foi implementada uma monarquia constitucional. Isso tudo aconteceu por conta da criação da Assembleia Nacional Constituinte, formada e liderada pelo Terceiro Estado, que colocou um fim nos poderes absolutos do rei Luís XVI, dando mais autonomia ao Terceiro Estado na política e mais direitos às classes sociais do Terceiro Estado. E para saber como isso tudo aconteceu, vamos entender o que ocorreu durante o período da monarquia constitucional. Em 1789, o Terceiro Estado se autoproclamou a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de criar uma Constituição para a França. Nesse mesmo ano, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a abolição do feudalismo e criou também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essas 2 conquistas marcaram o início da monarquia constitucional na França. A monarquia constitucional foi um período onde o rei continuou no poder, porém deixou de ter poderes absolutos, passou a reinar através das leis que eram decididas e aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte enquanto a Constituição era elaborada. Então vocês se perguntam, por que o rei aceitou todas essas imposições e não reagiu? A resposta é simples, pessoal. A revolução era uma grande ameaça para o absolutismo e o rei aceitava essas condições impostas pela Assembleia Nacional Constituinte na tentativa de controlar a revolução e evitar o crescimento dela. A partir de 1790, começou a surgir na França uma conspiração de que o rei estava tentando realizar uma contra-revolução com o apoio da Áustria e Prússia para retomar o absolutismo na França. E em 1791, o rei tentou fugir para a Áustria. Foi capturado e foi culpado por traição, porém não chegou a ser condenado e continuou no poder. Nesse mesmo ano, a primeira Constituição francesa foi finalmente declarada, oficializando todos os direitos e leis que foram conquistadas entre 1789 e 1791. Mesmo após a criação da Constituição, que era um dos principais objetivos da Revolução Francesa, a população ainda queria continuar a luta,
fato que acabou dividindo ainda mais o terceiro estado, que desde o início da Revolução já possuía grupos com interesses e objetivos diferentes, como por exemplo, os jacobinos e os girondinos. Apesar do rei ser capturado, o plano de contra-revolução ainda existia, e a Áustria e Prússia assinaram um acordo para invadir a França. Ao descobrir que a França estava prestes a ser invadida, a Assembleia Nacional Legislativa, que substituiu a Assembleia Nacional Constituinte, aprovou uma declaração de guerra contra a Áustria. Durante a invasão, a população teve acesso às armas para ajudar na luta, e por fim, conseguiram libertar a França. E durante essas batalhas contra os invasores, a população também aproveitou que estava armada e invadiu o Palácio das Tulherias, na tentativa de capturar o rei, que foi novamente acusado de estar colaborando com a invasão e a contra-revolução. Em agosto de 1792, o rei foi capturado e mantido preso pela população que exigia sua morte. A Assembleia Nacional Legislativa seguiu os procedimentos formais da condenação, enquanto tentava controlar a fúria da população, que estava impaciente com a demora do julgamento do rei. E como nesse período o rei estava preso, uma monarquia não fazia mais sentido. Então, no dia 21 de setembro de 1792, a Primeira República Francesa foi proclamada, e o período da monarquia constitucional chegou ao seu fim. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, embora hoje a gente tenha até mesmo algumas críticas contra esse documento, mas significou uma mudança de página. As pessoas elas estavam vivendo um momento no qual elas eram subjugadas na França. Elas não tinham qualquer direito, elas podiam ser presas sem qualquer tipo de acusação e julgadas sem qualquer tipo de parâmetro. A Declaração dos Direitos do Cidadão, do Homem e do Cidadão, ela significou uma mudança de pensamento. Resumindo, ela é composta por 17 artigos, eu não vou lê-los aqui, mas resumindo, ela defendia a liberdade de consciência, a liberdade de opinião, a liberdade, o habeas corpus, o seu direito de ir e vir. Mas, sobretudo, ela estabelecia regras, ela estabelecia limites. Olha, o meu direito, ele termina onde começa o seu direito. E uma coisa muito importante, que a declaração ela fala dos limites e dos poderes de cada cidadão. Ela estabelece que as pessoas, as relações sociais, elas devem ser regidas única e exclusivamente pela lei. Que ninguém poderia ser acusado sem o direito de conduto contraditório e que fosse julgado e penalizado apenas por aquilo que está escrito na lei. Eu sei que hoje isso para nós parece clichê, mas lá no final do século XVIII, em pleno absolutismo, isso era uma revolução. Falava ainda que as pessoas elas eram livres para pensar o que quisessem, mas todavia deveriam ser responsabilizadas se as suas ideias elas criassem um caos social. Ou seja, você é livre, você pode pensar, você pode até falar, desde que as suas palavras, as suas ações não interfiram no Estado. Na prática, o que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estava fazendo é criando as bases para o Estado Democrático de Direito agora nessa sociedade ocidental. A declaração, infelizmente naquele momento, não contemplava as mulheres, mas já era algum avanço diante de tudo que já vinha acontecendo. Felizmente, as mulheres foram contempladas anos depois. Mas a declaração em si, ela já era um grande avanço e vai dar as bases para a nossa sociedade democrática. Morro inocente dos crimes dos quais sou acusado. Perdoo os que me matam, que meu sangue nunca caia sobre a França. O rei e sua família passaram 3 dias e 2 noites desconfortáveis em quartos improvisados na sala do manege, para onde tinham fugido, enquanto a comuna e a Assembleia Legislativa decidiam se Luís seria prisioneiro ou não. O Legislativo estava relutante em desistir do mais importante despojo de 10 de agosto, mas a comuna, armada e vitoriosa, não podia ser negada. Ele foi oficialmente preso em 13 de agosto e enviado à Torre do Templo, uma antiga fortaleza em Paris, que foi usada como prisão. As ruas da capital acompanharam a marcha que conduziu o rei à prisão, com insultos e vandalismos. Em 21 de setembro, a Assembleia Nacional declarou a França como uma república e aboliu a monarquia. Luís foi despojado de todos os seus títulos e honrarias, e a partir dessa data ficou simplesmente como cidadão Luís Capeto. Os girondinos foram parciais em manter o rei deposto sob prisão, ambos como um refém e uma garantia para o futuro. Os membros da Comuna de Paris e os deputados mais radicais, que logo formaram um grupo conhecido como Montanha, argumentaram para a execução imediata de Luís. De muitas maneiras, o julgamento do rei representava o julgamento da Revolução. O julgamento foi considerado como tal. Com a morte de um, veio a vida do outro. Michelet argumentou que a morte do rei levaria à aceitação da violência como instrumento para a felicidade. Enquanto os prussianos, liderados por Brunswick, invadiam a França, a capital entrava em caos. A Paris revolucionária foi incitada pela Comuna ao possível combate. Os portões da cidade foram fechados e os cidadãos começaram a procurar as armas. A histeria se concentrava nas prisões, cheias com centenas de guardas suíços e prisioneiros políticos, além de centenas de padres. A imprensa dava descrições sensacionalistas dos que os prisioneiros fariam, e as visões adularam as recentes obsessões de que eles deviam ser mortos. Em 20 de novembro, notícias de uma descoberta surpreendente ganharam a atenção. Holland, ministro do Interior, tinha encontrado um cofre secreto do rei nas Tulherias com diversos documentos secretos. E a convenção nomeou uma comissão para examinar os documentos e fazer um relatório. A descoberta do cofre reforçou o caso contra o rei. Havia cerca de 600 itens separados no cofre, e a convenção ouviu um relatório preliminar sobre eles em 23 de novembro.
Os documentos confirmaram o que muitos já acreditavam. Luís estava empenhado em destruir a revolução. Os jornais diziam que ele consistentemente jogou um jogo duplo. Tinha deliberadamente obstruído a Constituição, instruído seus ministros a mentir à Assembleia Legislativa, procurou subornar deputados, encorajou a imigração de seus amigos e, de acordo com Mirabeau, tentou restabelecer sua autoridade. Em 11 de dezembro, entre as ruas lotadas e silenciosas, o rei deposto foi trazido do templo para ficar diante da convenção e ouvir as acusações de alta traição e crimes contra o Estado. 5 dias depois, a convenção começou a debater os detalhes do julgamento. Em 15 de janeiro de 1793, a convenção, composta por 721 deputados, votou sobre o veredito. E o rei foi considerado culpado. Na segunda-feira, 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi acordado às 5 horas da manhã. Confessa-se, assiste à última missa e recebe a comunhão. Aconselhado, o rei evita um último encontro de despedida com sua família. Os guardas, temendo um rapto do rei, entram e saem incessantemente. Às 7 horas, Luís confia suas últimas vontades ao abade, o seu selo para o Delfim e sua aliança de casamento para a rainha. Após receber a bênção do abade, o rei junta-se e se entrega ao comandante da guarda. Um nevoeiro espesso envolve o dia. Dentro do primeiro pátio, Luís XVI volta-se para a torre do templo, onde foram colocados os demais membros da família real. Mas estes não apareceram às janelas. No segundo pátio, uma carruagem verde o espera. Luís toma o seu lugar nela, e mais 2 pessoas da milícia entram à sua frente, vigiando seus movimentos. A carruagem deixa o templo por volta das 9 horas. Ela vira à direita, pela rua do templo, para atingir os grandes boulevardes. Uma saudação é formada em volta da carruagem, precedido por tambores e escoltado por uma tropa de cavaleiros com sabres defraudados. O público é numeroso e está dividido. Uma maioria opõe-se à execução, mas os homens armados e guardas nacionais estão preparados. Nas proximidades da rua de Clery, o barão de Batz, apoio da família real, que havia financiado a fuga de Vaneres, convocou 300 monarquistas para ajudar o Luís. O rei deveria ser escondido em uma casa que pertencia ao conde de Massin, na rua de Clery. O barão de Batz avança aos gritos de "Comigo, meus amigos, para salvar o rei!" Porém, seus companheiros haviam sido denunciados e apenas alguns puderam comparecer. 3 foram mortos, mas o barão de Batz pôde escapar. Dentro da carruagem, o Luís XVI não percebe nada. Ele entra às 10 horas na Praça da Concórdia e para aos pés do palanque da execução. O local está rodeado por canhões em bateria e uma profusão de espadas e baionetas. O rei sobe e consegue avançar para a borda do palanque, mostrando o desejo de pronunciar um discurso aos cidadãos e esperando que suas palavras pudessem salvá-lo. Mas o comandante ordenou que os tambores rolassem e os carrascos cumprissem o seu dever. A ordem foi executada imediatamente. Os carrascos o pegaram ou levaram à mesa. E ele teve tempo apenas para pronunciar alto e claro: "Morro inocente dos crimes dos quais sou acusado. Perdoo os que me matam. Que meu sangue nunca caia sobre a França." E logo depois, a lâmina da guilhotina desce pela cabeça do último rei da França. A partir de 1862, Otto von Bismarck, que era naquele período o primeiro-ministro do Reino da Prússia, deu início ao seu projeto de unificar os diversos estados de origem germânica para a criação de um novo império, o Império Alemão. A rápida formação e construção do Império Alemão era considerado pelos franceses uma grande ameaça, pois daria a esse império uma vasta extensão territorial e poder militar e econômico. Antes da Guerra Franco-Prussiana, o Reino da Prússia já tinha participado de outros 2 conflitos. O primeiro foi com a Dinamarca, em 1864, que ficou conhecido como Guerra dos Ducados e que rendeu à Prússia 2 importantes ducados. E o segundo conflito, pessoal, foi a Guerra Austro-Prussiana contra o Império da Áustria, em 1866, e que também rendeu ao Reino da Prússia outros territórios. E o que nós podemos, pessoal, perceber de incomum nesses 2 conflitos? O interesse de expansão territorial, pois de uma forma bem direta, esses 2 conflitos foram por interesses territoriais. E o conflito, que foi a Guerra Franco-Prussiana contra o Império Francês, não seria nada diferente. Só que dessa vez, o Reino da Prússia tinha, digamos assim, um desafio, que era fazer com que os franceses fossem os responsáveis pela declaração de guerra, pois assim seria mais fácil para a Prússia ter a participação de todos os seus estados-membros e formar uma boa união militar. Essa foi a estratégia que Otto von Bismarck utilizou. Só que até então, naquela época, os franceses e prussianos não tinham nenhum conflito declarado que fosse capaz de ser motivo para uma declaração oficial de guerra. Foi aí que Bismarck teve a ideia de indicar Leopoldo, primo do rei da Prússia, ao trono espanhol que estava vago desde a Revolução La Gloriosa de 1868 na Espanha. Essa indicação de um prussiano para o controle da Espanha foi imediatamente rejeitada por Napoleão III. Pode-se considerar que essa indicação de Leopoldo ao trono espanhol não era de fato um real interesse pelo controle da Espanha, e sim uma armadilha para provocar nos franceses uma reação rápida e mal planejada. E o plano de Bismarck deu certo, pessoal. Napoleão III estava prestes a declarar guerra contra o Reino da Prússia quando recebeu um telegrama, conhecido por Despacho de Ems, que falava sobre um encontro entre Guilherme I, o rei da Prússia, e o embaixador da França. Porém, pessoal, antes do telegrama ser enviado, Bismarck alterou a real interpretação que o texto passava, fazendo com que o telegrama apresentasse uma mensagem de intimidação aos franceses. E com isso, finalmente, em 19 de julho de 1870, a França declara guerra contra o Reino da Prússia, dando início à Guerra Franco-Prussiana, que teve como vencedor o Reino da Prússia, resultando para a França uma série de dívidas, perda de territórios e submissões através do Tratado de Frankfurt.
A guerra foi um verdadeiro fracasso para a França. Logo nos primeiros meses, Napoleão III já tinha sido capturado, a França foi invadida e teve Paris cercada. O general Trocho controlou um governo provisório para tentar manter a resistência, que durou somente até janeiro de 1871, quando foi assinado o Tratado de Versalhes daquele mesmo ano. Antes de continuar, eu vou fazer só uma observação, pessoal. Esse Tratado de Versalhes que eu acabei de citar foi o do ano de 1871. Ele é diferente daquele Tratado de Versalhes que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Bom, continuando. Este Tratado de Versalhes de 1871 colocou um fim na Guerra Franco-Prussiana, quando no mesmo ano foi assinado também o Tratado de Frankfurt, aquele que eu citei anteriormente, onde o Reino da Prússia impôs sobre a França diversas condições. As principais condições do Tratado de Frankfurt foram o pagamento de uma indenização milionária e também a perda da região da Alsácia-Lorena, que passou a ser de controle do futuro Império Alemão. Além dos tratados citados, a Guerra Franco-Prussiana foi responsável por facilitar a criação do Império Alemão em 1871, e responsável também pela dissolução do Império da França, mergulhando sua política em crises e problemas.